Olha, todo mundo tem suas coisas, né? Algumas super úteis, outras nem tanto. Mas já parou para pensar se de alguma forma essas coisas acabam sendo donas da gente? Hoje a gente vai mergulhar num guia bem prático sobre essa nossa relação com o mundo material. E o objetivo é simples: aprender a usar o que a gente tem sem deixar que isso nos use. Para começar, eu quero lançar uma pergunta que parece simples, mas vai fundo. As suas posses são donas de você? Pensa só no tempo, na energia, na preocupação que a gente dedica a elas. Essa pergunta é o nosso ponto de partida para a reflexão de hoje. Essa imagem aqui diz tudo, não é? Quando os nossos bens viram um peso que a gente carrega para todo lado. A promessa deste guia é justamente essa: oferecer um caminho prático para o dia a dia, para a gente aprender a segurar as rédeas da nossa vida e não o contrário. Ok, para a gente conseguir retomar o controle, primeiro a gente precisa entender onde é que está o problema de verdade. E a primeira grande ideia aqui já muda totalmente o nosso foco. O problema não são os objetos em si, mas algo bem mais profundo. E aqui está o pulo do gato. A gente costuma achar que dinheiro, objetos, status, que eles são o problema. Mas a verdade é que eles funcionam mais como um amplificador, sabe? Eles não criam nada novo, só dão mais volume e visibilidade porque a gente já carrega aqui dentro, seja insegurança, seja confiança. Esse exemplo aqui é perfeito para a gente entender essa ideia. O poder ou o status não transformaram a pessoa, não foi mágica. Eles só deram, digamos, uma permissão social para que uma característica que já estava ali, a agressividade, aparecesse com mais força. Bom, se as coisas só aumentam o volume do que já está dentro da gente, por que então elas têm tanto poder sobre as nossas emoções? E isso nos leva direto para o nosso segundo ponto que é crucial: aquela confusão perigosa que a gente faz entre identidade e propriedade. E aqui a gente define um conceito-chave que está na raiz de muito sofrimento: a dependência emocional. É quando o nosso senso de valor próprio fica amarrado, atrelado a algo externo. A pessoa passa a acreditar, mesmo sem perceber, que a identidade dela depende daquilo que ela possui. E essa frase aqui descreve o impacto disso de um jeito muito forte. A dor de perder algo caro não é só pelo dinheiro. Quando a nossa identidade está misturada com o objeto, a perda é sentida como se fosse uma amputação mesmo, sabe? Como se um pedaço da gente tivesse sido arrancado. Então, como é que a gente quebra esse ciclo? A mudança de mentalidade é até que simples, mas é libertadora. É entender que objetos são ferramentas para a gente usar, e não uma extensão de quem a gente é. Quando essa separação acontece na nossa cabeça, aquele medo paralisante de perder as coisas, ele diminui e muito. Beleza, já ajustamos a mentalidade aqui dentro, mas como é que isso vira ação de verdade no dia a dia? Vamos ver agora como construir uma relação externa na prática mais saudável com tudo que a gente tem. A palavra desapego às vezes assusta, né? Mas ela é muito mal interpretada. Desapego não é viver na miséria ou abrir mão do conforto. Pelo contrário, o verdadeiro desapego é cuidar bem do que se tem, manter tudo em ordem, mas com aquela consciência tranquila de que tudo é passageiro. É uma relação de cuidado, mas sem desespero. Olha, essa tabela é uma ferramenta incrível que todo mundo deveria usar antes de comprar algo. Comprar por necessidade resolve um problema de verdade e traz uma satisfação que dura. Agora, comprar para preencher um vazio, isso dá um alívio de 5 minutos que logo vira culpa. Por quê? Porque o problema de dentro continua lá. Qual dessas duas motivações tem guiado as suas últimas compras? E aqui, duas dicas práticas que são ouro para evitar conflito. Primeiro, entender o dinheiro como ele realmente é: uma ferramenta, um meio para facilitar a vida e não um termômetro para medir o valor de alguém. E segundo, clareza. Conversar abertamente sobre empréstimos ou uso de coisas em comum não é ser chato, é uma forma de respeito que protege amizades e relações importantes. Com essas ferramentas na mão, a gente já pode ampliar o foco. Vamos explorar agora alguns princípios que nos guiam para uma vida mais leve, com menos peso nas costas e, com certeza, muito mais tranquilidade, como essas penas flutuando aí sugerem. Essa pergunta, o que eu posso fazer agora com o que eu tenho, ela é descrita como a mais útil de todas. Sabe por quê? Porque ela acaba com o ciclo de desculpas e nos coloca em movimento imediatamente. Ela nos lembra que a consistência de pequenos passos constrói muito mais do que grandes planos que nunca saem do papel.
Mas, como a gente sabe se a nossa relação com as coisas está desequilibrada? É muito importante saber reconhecer os sinais de alerta. Esses pontos aqui funcionam como um termômetro. Dá uma olhada neles. E olha, perceber esses sinais não é motivo para se culpar, de jeito nenhum. É o primeiro e mais importante passo para a mudança. E isso nos faz repensar a ideia de simplicidade, né? Não tem nada a ver com pobreza, tem a ver com organização. O excesso de coisas gera uma desordem do lado de fora que, inevitavelmente, vira bagunça aqui dentro, um caos mental. Organizar o nosso espaço tem um efeito direto e poderoso em como a gente se sente por dentro. Aceitar que as coisas materiais são passageiras não é pessimismo, não. É uma forma de realismo que liberta. Entender que tudo é temporário nos prepara melhor para as mudanças que a vida sempre traz. Em vez de sofrer com o medo de perder, a gente consegue aproveitar o presente com muito mais intensidade e gratidão. Certo. Então, se as coisas materiais são passageiras e não definem quem a gente é, onde é que a gente encontra segurança de verdade? Vamos para a nossa última parte, onde a gente junta todas essas ideias e descobre onde a estabilidade real pode ser encontrada. E essa imagem fecha a ideia de um jeito brilhante. As pequenas tarefas do dia a dia, cuidar das nossas coisas, manter uma rotina, cumprir o que a gente promete, isso não é uma distração da vida de verdade. Isso é a vida. É o nosso campo de treinamento diário. A prática que constrói a nossa força interior e o nosso senso de responsabilidade. E a gente termina com essa ideia central, que é ao mesmo tempo tão simples e tão transformadora. A segurança definitiva não vem de acumular coisas do lado de fora. Ela nasce de construir uma identidade tão forte por dentro que nenhuma perda material consegue abalar. É entender, lá no fundo, que o nosso valor não está no que a gente tem, mas em quem a gente se torna